serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Os irmãos podem tomar assento, glorificando a Deus. Nós estamos com a campanha, todo ano é feita essa campanha. Nós já estamos aí há 5 anos, né, na existência desse ministério, e todos os anos nós temos feito essa campanha de 12 dias, né, para nós sempre estarmos. Antes era 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita, né, pastor Antônio? Esse ano estamos fazendo para uma mente renovada, para um ano transformador, né? Quem já está com a mente renovada? Glória a Deus. Então prepara que o ano transformador está vindo aí também, em nome de Jesus, amém? Então nós estamos diante de uma palavra poderosa. Por favor, meu irmão, deixa lá. Nós estamos diante de uma palavra poderosa ali, e com certeza Deus vai falar conosco, amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 12, 1 e 2, ele diz: portanto, irmãos, suplico-lhe que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém? Pode deixar aí, mano, por gentileza. Vocês prestaram atenção nesses 2 versículos que Paulo, nesse versículo que Paulo ali, ele diz: eu rogo, na minha Bíblia diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereça o seu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Daí o verso 2 ele diz: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós só podemos renovar alguma coisa se nós tivermos entendimento daquilo que nós estamos presenciando, sim ou não? Para você renovar alguma coisa, para você transformar alguma coisa, você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Então tem uma novidade para você aqui nessa noite. Se você tem conhecimento do Deus que você serve, se você sabe o que Ele é capaz, o que Ele pode fazer por você, então você tem que ter toda a certeza que, independente da circunstância, independente da situação, independente do momento que você está vendo, se seja favorável ou não, mas se você tem o conhecimento e você sabe a capacidade desse Deus que você serve, você não só terá uma mente transformada, você terá um lar transformado, você terá a tua família transformada, você terá a sua casa transformada, você terá os seus parentes transformados, você terá todos que estão em sua volta transformado pelo poder da palavra de Deus. Mas ele faz um apelo dizendo: apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável. Por que um sacrifício vivo e agradável? Porque Deus não aceita sacrifício morto. Tem que ser vivo e tem que ser agradável, aquilo que Deus se agrada, aquilo que vem para adorar a Deus, glorificar a Deus, não é verdade? E de que forma nós vamos glorificar a Deus? Através do nosso corpo, não é verdade? De que forma nós vamos nos apresentar diante de Deus? O nosso corpo em sacrifício. Se muitas das vezes nós não tiramos meia hora de oração, se muitas das vezes nós não tiramos 10 minutos para ler a palavra, se muitas das vezes nós não tiramos 1 hora para consagrar a nossa vida, e muitas das vezes nós queremos chegar diante de Deus, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Deus diz: eu preciso que você se aproxime mais de mim. Não é verdade? Deus só quer que você se aproxime um pouquinho mais dele, para que ele possa fazer aquilo que você precisa e muito mais. Então, uma mente transformada, um culto com entendimento. O que é um culto com entendimento? É você saber aquilo que você está apresentando para Deus.
Não é chegar aqui, pular, rodopiar, é muito bom. Mas é você ter consciência daquilo que você está apresentando para o seu Deus. O que você está apresentando para Deus hoje chega como cheiro suave e agradável às suas narinas? Deus pode sentir o aroma da sua oferta, do seu sacrifício? O seu sacrifício tem chegado diante do altar de Deus, e Deus tem se inclinado e olhado e falado: olha, a minha filha, o meu filho, ele tem oferecido algo racional, algo com entendimento, algo com sabedoria, e tem chegado diante de mim com um cheiro suave e agradável às minhas narinas. E por este motivo eu me levanto do meu trono e vou ordenar sobre a vida dele a bênção, aquilo que ele necessita, porque ele tem feito aquilo que me agrada. Então é necessário nós fazer algo que agrada ao Senhor para poder receber as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu li aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Os irmãos sabem que Isaías é o profeta messiânico, é um dos profetas do Velho Testamento, dos profetas maiores, que mais falou sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais falou sobre a vida de Jesus. E o profeta Isaías, ele foi chamado para o ministério, mas ele precisava de uma transformação para poder ele exercer o seu ministério. Ele estava como profeta, mas ele ainda não tinha tido a transformação da sua mente para ele entender realmente o chamado que Deus tinha na vida dele. Então ele precisou passar por um processo para ele entender que quando Deus chama, é Deus quem capacita, é Deus quem orienta, é Deus quem faz, é Deus quem ordena, é Deus quem liberta, é Deus quem cura, é Deus quem trabalha. Nós somos apenas um instrumento que podemos ser usados pelas mãos do Senhor. Então no capítulo 6, nós vemos que Isaías fala: quando morreu o rei Uzias. Segundo alguns historiadores, diz que Uzias era tinha parentesco com Isaías. Então Isaías, se ele tinha parentesco com o rei, ele tinha algumas regalias, sim ou não? Então ele, como profeta e como parente do rei, ele não tinha ali dificuldade de chegar no palácio, entrar no palácio. Ele não tinha dificuldade de conseguir aquilo que ele precisava, porque ele tinha um parentesco com o rei. Então talvez Isaías se aproveitava dessa situação para levar uma vida light, uma vida tranquila. E se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 6, as profecias de Isaías eram: ai de vocês, ai de fulano, ai de ciclano. Ele olhava para todo mundo e via defeito em todo mundo, na nação de Israel. E a profecia dele era só: ai de vocês, ai da nação de Israel. Mas no capítulo 6, quando ele entra no santuário, mudou o clamor de Isaías. Ele entrou, e diz a Bíblia que quando ele entrou no santuário, ele se depara com os céus abertos, e ele vê Deus sentado em um alto e sublime trono. E ele se deparou com aquela visão, e ele ficou olhando e disse: olha, certamente eu vou morrer, porque quem vê o Senhor morre. É ou não é? E ele olhando aquela visão, e a Bíblia diz que ele ficou ali impactado com aquela visão, e Deus preparou um cenário para mudar a história do profeta Isaías e colocar ele na posição que Deus queria que ele estivesse, para o ministério dele ser exercido com sabedoria e com autoridade. Irmãos, eu vou abrir um leque aqui, eu vou dizer algo para vocês extraordinário aqui nessa noite. Quando nós entramos no santuário e nós estamos com a nossa vida ali santificada na presença do Senhor, o irmão pode estar do jeito que estiver, que isso não vai tirar a tua atenção. O ciclano, a ciclana pode estar fazendo o que tiver do seu lado, mas isso não vai tirar a tua atenção, porque você está olhando aquele que está sentado em um alto e sublime trono. E quando nós entramos, pastor Rafael, num santuário, pastor Antônio, e declaramos, olhamos e vemos ali o Senhor sentado em um alto e sublime trono, pastor Emilton, a nossa vida é transformada. A nossa vida é transformada. Presta atenção no que eu vou dizer aqui.
Eu não sei como você adentrou aqui nessa noite, mas você já está dentro do santuário. Eu tenho certeza que sobre esse telhado, a mão do Senhor está movendo o mundo sobrenatural. E eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui, pastor Nildo, irmão que estão me ouvindo, presta atenção aí que vai, em nome de Jesus Cristo. Não tem enfermidade, não tem depressão, não tem levante de Satanás, não tem diz que vai impedir que Deus transformar a tua vida para a glória do nome do Senhor. Porque nós já estamos dentro do santuário, o Senhor já está no seu alto e sublime trono, e quando nós entramos no santuário e nos deparamos com essa visão, a nossa vida é transformada. Isaías diz que ele olhou e viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Séquito ou pessoas ou comitivas de pessoas estavam ali, anjos e comitiva de anjos ao lado do trono do Senhor. E a Bíblia diz que Isaías olhando e viu querubins com 6 asas, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Deus maravilhoso. Os querubins estavam ali a serviço de Deus. As duas asas cobriram o rosto, sinal de santidade e humildade na presença do Senhor. Ele estava ali diante daquele que tinha o controle de todas as coisas. Cobriu os 2 pés, sinal de prontidão para exercer o trabalho do Senhor. E com 2 asas eles voavam. Estava pronto para fazer e obedecer à ordem de Deus. Isaías, contemplando tudo aquilo ali, ele diz, ele muda o sermão dele. Ele olha para o pastor Nildo e diz assim: agora, ai de mim. Antes era ai de fulano, era ai de ciclano. Mas quando ele entrou no santuário e deparou com Deus Todo-Poderoso, ele viu as suas misérias, ele viu que ele não era nada, ele viu que ele precisava se arrepender, e ele olha e diz: ai de mim que pereço. Glória a Deus. Irmãos, quando nós encontramos com Deus, a nossa vida tem que ser transformada, a nossa vida tem que ser mudada. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida não pode continuar da mesma forma, porque se você tem um encontro com Deus, algo de sobrenatural tem que acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. A tua história tem que mudar. Daí Isaías, ele olha para tudo aquilo e diz: ai de mim que pereço, porque eu habito no meio de um povo de lábios e ele reconhece: eu também sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu que ele precisava de uma transformação para que a vida dele pudesse ter um sentido. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Você entrou aqui hoje em busca de um sentido para a sua vida. E a mensagem é essa: Deus já deu ordem ao querubim. Aleluias. Eu já vejo ele pegando o Atanás lá. Pelos olhos da fé, pastor Irene, irmãos que estão me ouvindo aqui, eu posso contemplar Deus dando ordem aos serafins. Eu vejo ele pegando a brasa com Atanás. Eu vejo ele passando nessa igreja e purificando lábios de crente aqui nessa noite, e vidas sendo mudadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus, porque Deus nos trouxe aqui nessa noite para transformar a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento, e purificar os nossos lábios, para que nós possamos ter uma vida de santidade. Ele disse: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que quando ele faz essa declaração, Deus dá ordem ao serafim. Ele vai lá, pega uma brasa e vem, toca nos lábios do profeta.
E diz: toda a sua iniquidade foi purificada. Mas Isaías era profeta. Isaías profetizava, Isaías entregava a mensagem, mas estava em iniquidade. Quantos usam o altar em iniquidade? Não é verdade? Quantos sobra aqui, prega, pula, vira piroleta, mas a vida não tem nada no altar de Deus, não é verdade? Mas em nome de Jesus Cristo eu vou profetizar aqui nessa noite. Deus vai começar a tocar nos lábios de pessoas. O louvor que você louvava não vai ser mais aquele louvor daquela mesma forma, vai ser um louvor ungido para a glória do nome do Senhor. A pregação que você pregava não vai ser mais aquela pregação lá que as pessoas ficam meio assim, vai ser pregação ungida pelo poder de Deus, porque Deus vai tocar nos seus lábios, vai sair labareda de fogo da sua boca, vai queimar os demônios, vai expulsar as enfermidades, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque precisamos ser tocados com a brasa do altar para termos uma vida de santidade na presença do Senhor. Quando Deus toca nos lábios do profeta e diz: toda a sua iniquidade foi purificada, Deus está dizendo para o profeta: a partir de hoje a sua vida não vai ser mais da mesma forma. O seu ministério não vai ser mais da mesma forma. Você até hoje viveu na sombra do rei Uzias, mas daqui para frente você vai andar na minha vontade. Quantas pessoas estão indo de carona? Quantas pessoas estão indo atrás de promessas? Quantas pessoas estão indo atrás de benefício? Quantas pessoas estão buscando privilégios? É ou não é? Se você fazer isso, você vai ganhar aquilo. Se você fizer isso, você vai receber aquilo. Mas como disse o pastor Enildo, quando ele falou com Pedro: Pedro, tu me ama? Ele disse: amo. Então apacenta a minha ovelha, as minhas ovelhas, voluntariamente. Irmãos, quando nós somos transformados pela palavra, nós trocamos o nosso pelo dele. Quando nós somos transformados pela palavra, pastor Antônio, nós trocamos os nossos pelos de Jesus. Já não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Já não é mais o meu querer, é o querer dele. Já não é mais a minha mão, é a mão dele que está na minha frente, fazendo aquilo que ele designou para ser feito. Não é mais o eu acho, é a vontade dele que prevalece, é a vontade dele que predomina. Não eu sei, é a palavra que faz a diferença. É ou não é? Nós temos que parar com esse negócio eu acho. Nós temos que parar com esse negócio eu sei. Nós temos que parar com esse negócio eu sou. Só tem um eu sou. É aquele que falou para Moisés: vai lá para Faraó e diz para ele que o eu sou te enviou. Esse eu sou está aqui nessa noite para falar conosco, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para transformar os nossos lábios, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Isaías recebeu ali o toque da brasa do altar, toda a iniquidade foi tirada. E de repente diz a Bíblia que ecoa uma voz no céu. Isaías agora já estava transformado, Isaías agora já estava crente, Isaías agora já estava ouvindo a voz de Deus. Ecoa uma voz no céu dizendo: quem há de ir por nós? E a quem enviarei? Isaías já estava crente. Já disse: opa, se não tiver ninguém, eu estou aqui. Se precisar, eu estou pronto. Quando nós somos transformados pela palavra, não tem dificuldade que nos para.
Quando nós somos transformados pela palavra, pastor Antônio, não tem problema, não tem enfermidade, não tem nada que nos detém, porque o maior está conosco para nos garantir a vitória. Quando você é transformado, como Isaías foi transformado, ele levantou a mão e disse: eis-me aqui, eu estou preparado para fazer a tua obra, eu estou pronto para fazer o teu mandado, para ir fazer a tua vontade. Isaías estava dizendo: Senhor, não importa as dificuldades, não importa a perseguição, não importa as calúnias, não importa os levantes, eu estou revestido com a tua presença e eu vou passar por cima de qualquer coisa, mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus. A igreja tem que ter essa sabedoria de saber entender a voz de Deus. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, hoje em dia, infelizmente, há uns 20 anos atrás, quando dizia assim: quem quer ser missionário? Criança, tudo levantava a mão. Quem quer ser pastor? Era criança correndo aqui para frente. Se hoje perguntar quem quer ser pastor missionário, ninguém quer. Por quê? Porque é pregado nos púlpitos só miséria, só sofrimento, só desilusão. Nós temos que parar com esse negócio de pregar desilusão. Nós temos que parar com esse negócio de pregar passado. Passado já passou. Nós temos que pregar um Deus presente, um Deus onipotente, um Deus poderoso. Nós temos que pregar o eu sou. Nós temos que pregar aquele que tem poder nos céus e na terra. Nós temos que pregar aquele, pastor Hildo, que tem poder para arrancar o câncer e jogar fora. Nós temos que pregar aquele que tem autoridade para abrir o mar vermelho e o povo passar de pé seco. Nós temos que pregar aquele que fecha a boca do leão e o leão não toca no ungido, porque Deus determinou. Nós temos que pregar um Deus que é dono do ouro e da prata. Se você não tem hoje, vai ter amanhã, em nome de Jesus Cristo. Se você não conseguiu em 2024, 2025 é o ano da tua vitória. Glória a Deus, aleluia. Não importa as adversidades, não importa o que os outros pensam a teu respeito, o que importa é que a voz está dizendo: quem há de ir por mim? A quem enviarei? Deus está dizendo através dessa palavra: Ele vai preparar missionários neste lugar. Deus vai levantar missionários e missionárias nesse lugar, homens e mulheres cheios de autoridade e capacitados para ser enviado, para ganhar almas para o Senhor. É por isso que a mensagem está dizendo: quem há de ir por nós? Quem se prontifica a atender o chamado do Senhor? Nós estamos diante de um memorial. Como já disse aqui o pastor Antônio, tudo já existiu desde a criação do mundo. Mas nós estamos diante de um banquete, de um memorial. Hoje é um dia da igreja estar em extrema alegria, independente da mensagem. A igreja dele está glorificando em lágrimas, porque isso traz à nossa memória o sofrimento do nosso Senhor na cruz do Calvário. 3 tópicos importantes nos lembram a ser o Senhor: o passado, o presente e o futuro. O passado, o sofrimento de Cristo; o presente, o que Ele fez por nós; e o futuro que nos aguarda lá na eternidade. É ou não é? Então a igreja está diante de um memorial, e Deus está dizendo: quem há de ir por nós? Irmãos, quando nós somos tocados pela brasa do altar, nossa boca não é mais para falar coisas que não agradam a Deus. Nossa boca não é para estar falando de coisas que humilham nossos irmãos. Nossa boca não é para estar defamando a OB. O fulano lá é isso, fulano, deixa o fulano lá, cuida da sua vida. Não, não é? Porque você recebeu algo de Deus, então cuidado para não perder. Então quem é tocado com a brasa do altar, não importa se o seu irmão está fazendo errado ou não. Se você vê ele fazendo, ora por ele, mas não aponta. Não é verdade? Por quê? Porque você foi transformado com a brasa que foi tirada do altar e foi tocada nos seus lábios. Aleluia! Glória a Deus. Então os seus lábios é para proferir palavras de bênção.
Tiago diz que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água: água doce e água amarga. Então, no meio do povo de Deus, não deve jorrar dois tipos de água. Não é? Nós temos que proferir bênção, porque nossa vida já foi transformada. O profeta Isaías, a partir do capítulo 6, ele começou a entender e compreender o ministério que Deus tinha com ele. E o ministério do profeta Isaías foi extenso. Ele profetizou durante 40 anos na nação de Israel. De 740 até 701 aproximadamente foi a intensidade do ministério do profeta Isaías. Durante o reinado do rei Uzias, do rei Ezequias, e o último rei foi Manassés. Manassés foi o rei que mandou matar o profeta Isaías. O profeta Isaías foi perseguido pelo rei Manassés. O rei Manassés, sabe quem era o rei Manassés? O rei Manassés era o filho de quem? Do rei Ezequias. Vocês lembram que o profeta Isaías foi lá na casa do rei Ezequias, entrou na casa do rei, ele estava com enfermidade. Isaías chegou lá e disse assim: olha, coloque a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverás. Mas quando ele virou as costas, que ele estava saindo, ele ouviu uma voz do céu dizendo: olha, volta lá, porque eu ouvi as lágrimas do meu servo. Eu ouvi as lágrimas do rei Ezequias. Quando Isaías saiu, o rei Ezequias virou para o lado e chorou e falou: Senhor, lembra do tempo que eu andei nos teus caminhos? Lembra-se de tudo que eu fiz pelo teu rei? Deus não lembra. E eu não sou injusto. Volta lá, profeta. O profeta voltou. Eu vou lá. Quando o rei olha, Isaías chega de novo. Disse: olha, o Senhor mandou eu voltar aqui. Por quê? Porque ele disse assim para o Senhor: acrescentarei mais 15 anos de vida. A mensagem é essa: não vai ter morte. É 15 anos de vida. Em nome de Jesus. Amém? Alguém talvez já estava tentando preparar o velório, mas em vez de um velório vai ter festa de comemoração, porque Jesus chegou primeiro na minha vida e na tua vida, e a nossa história foi mudada para a glória do nome do Senhor. Acrescentou 15 anos. E o rei Ezequias, irmãos, ele não tinha filho. Depois nasce esse abençoado aí. Segundo alguns historiadores, diz que ele assumiu o trono com 12 anos de idade. Ele assumiu o trono e ele foi um rei que não andou segundo os conselhos do Senhor. Ele se desviou. E ele levantou uma perseguição contra o profeta Isaías. Segundo a história, diz que o profeta correu, se escondeu dentro de um cedro. Mas as suas vestes ficou aparecendo e o rei viu ele escondido. E sabe qual foi a ordem do rei, pastor Antônio? Tá, pastor Emílio? Serra o cetro no meio. Homem de Deus, profeta de Deus. Dentro de um cetro escondido. A ordem foi essa: serra no meio. Imagina o profeta lá, ele só ouvindo o barulho da serra e sabendo que iria ser cortado. Mas ele tinha certeza de uma coisa: o corpo dele, o corpo físico ia perecer, mas a alma e o espírito ia direto ao colo do Cristo. A igreja que está me ouvindo aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Este momento que você está vivendo não é para a tua morte nem para a tua vergonha. Este momento que você está vivendo é um momento que Deus está te preparando no deserto, para Deus te levantar e te colocar em lugar de destaque. E aqueles que tentaram ver a tua vergonha, aqueles que tentaram ver a tua derrota, vai aplaudir a tua vitória, porque maior é aquele que te chamou. Ele pode até preparar a serra. Satanás pode até ter dado morte aos seus demônios. Prepara a fornalha, prepara a cova, prepara a serra. Mas Jesus está dizendo: eu já dei ordem a teu respeito. Não vai passar pela cova, não vai passar pela serra, porque eu tenho plano, eu tenho projeto, eu tenho novidade para a tua vida. E
E a história vai ser mudada em nome de Jesus. Um homem que estava fazendo a vontade de Deus morreu sendo cortado no meio. E hoje nós não queremos nem fazer visita a pé, porque é difícil. Se não for para mim de carro, eu não vou tão longe. O irmão liga, oh, pode vir aqui hoje eu não posso porque eu tenho um compromisso, não sabe, eu vou no shopping. Misericórdia. Nós temos que ser crente. Não podemos ser menino, como diz Paulo, temos que ser crente, não é verdade? Priorizar as coisas de Deus, as almas é prioridade. Eu tinha compromisso hoje para trabalhar, o irmão falou, você pode ir na minha casa? Eu falei, posso. Que hora? Eu falei, qualquer hora que você precisar. Porque prioridade é as almas. Eu posso ter qualquer compromisso, irmão, mas se chamou para fazer uma visita, eu dou um jeito de ir. Esse dia o cooperador do meu caso falou, temos uma visita para fazer. Eu tinha um compromisso, você vai? Eu falei, eu tenho um compromisso agora, mas não desmarca. Porque nós vamos dar um jeito de não vai. Por quê? Porque Deus nos chamou para fazer a obra. E se nós queremos ver a igreja cheia, a igreja sendo abençoada, nós temos que tirar, não é verdade, esse ar de rei e vestir a capa da humildade. Eita glória, aleluia. Temos que tirar essa cara de arrogância e colocar a boca no pó e dizer, Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Temos que tirar o orgulho, a grandeza e deixar que entre a humildade. Para que as coisas aconteçam. Irmãos, graças a Deus que aqui não tem, como diz o pregador quinta-feira, só no Paraguai. Mas tem lugar que você vai e você não tem vontade de voltar mais. Porque as pessoas não têm mais aquele compromisso, aquele carinho, aquela alegria de estar na presença do Senhor. Só querem destaque, só querem posição, só querem ser o cara do momento, não é verdade? Se eu não estiver pregando, eu não dou glória. Se eu não estiver louvando, eu não dou glória. E se eu for no culto e não me der oportunidade, eu não vou mais. É problema seu. É problema seu, tá entendendo? Deus morreu na cruz do Calvário, foi para te levar para o céu. Não foi para você vir cantar aqui não. É para você adorar Ele na beleza da sua santidade. Deus morreu e ressuscitou para nos dar direito à vida eterna. É por isso que vai morrer. Deus não morreu para formar ator. Deus não morreu para formar aí pessoas para fazer espetáculo, não. Deus morreu para formar servos e servas que querem morar no céu para a glória do nome do Senhor. Então Ele está dizendo: ei, quem há de ir por nós? A quem enviarei? É ou não é? Se o pastor não for ligar para qualquer obreiro, eu não vou exagerar, mas a maioria vai dizer: eu não posso. Irmãos, nós temos que acabar com esse negócio. Nós temos que acabar com essa coisa aí. Deus está falando aqui nessa noite, está falando no meu coração e está falando com a igreja. Nós temos que acabar com esse negócio. Nós não somos um povo para viver em divisão. Quando Jesus falou para Satanás: um reino dividido não subsiste. Se Satanás expulsar Satanás mesmo, o inferno pare. Agora imagine a igreja do Senhor. É tempo de nós rever os nossos conceitos. É tempo de nós rever a nossa vida diante do altar. É tempo da igreja rever como está na presença do Senhor, para poder viver uma vida de santidade na presença do Todo-Poderoso. Irmãos, o profeta Isaías era um homem de Deus, mas Deus não livrou ele do sofrimento. Deus não livrou ele da dor. Deus não livrou ele da morte, mas Deus lhe garantiu um lugar no céu. Você não entendeu, eu vou repetir para você entender. Deus não livrou ele da dor. Deus não livrou ele do sofrimento. Deus não livrou ele da morte, mas Deus preparou um lugar para ele.
Sabe que eu estou em tema aqui, irmã Sônia? Deus pode até não nos livrar da dor. Deus pode até não nos livrar do sofrimento. Deus pode até não nos livrar da morte. Mas Ele tem um lugar reservado para nós. Irmãos, eu vou encerrar aqui. Nós temos a segunda parte para fazer. Quando eu falei que nós temos que rever os nossos preceitos, os nossos conceitos, primeiramente é você rever como você está diante do Deus que você serve. É você rever como nós estamos diante do Deus que nós servimos. Na verdade, é nós rever perante Ele primeiro, para depois nós olhar para a igreja. O que Paulo falou para Timóteo? Procura apresentar-te a Deus como o quê? Obreiro aprovado. Ele não falou, procura apresentar-te à igreja como obreiro aprovado. Não, ele falou, procura apresentar-te à igreja. Porque se Deus te aprovar, se o homem não aprovar ou não aprovar, não vai nada, não significa nada. Mas se Deus te aprovou, vai dar certo em nome de Jesus. A aprovação do homem não significa nada se não tiver o aval de Deus. Mas a aprovação de Deus vale tudo. O homem pode não aprovar, mas se Deus aprovou, vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Então procura apresentar-te a Deus como obreira, como obreiro, como irmão, como irmã, aprovada diante do Deus que você serve. E não vai ter problema e dificuldade que vai te parar. Porque o Deus que você serve é maior para garantir a tua vitória. Então nessa noite nós temos que entender que Ele está Ele não está, Ele tem. Está se alguém colocasse, né? Ele tem o controle de tudo. Então Ele tem, pastor Elias, o controle da minha vida, da tua vida. Ele tem o controle da igreja, da vida de cada um que está aqui. E Ele sabe a dor de cada um nesse momento. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Ele já está mandando socorro aí, para a glória do nome de Jesus, amém? Vamos estar voltando a palavra aqui quem é direito. Irmãos, eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe vocês. Vamos rever os nossos conceitos para termos uma mente transformada e um ano transformador, cheio da bênção de Deus. Então é momento de nós nos alertar para os sinais, porque tudo está indicando que a volta de Jesus está breve. Hoje em dia vocês veem aí, é tanta confusão, não é verdade? Tanta coisas que acontecem aí fora, porque a natureza está avisando, Ele está voltando. E nós temos que estar alerta sobre essas situações. Então guarda essa palavra. Quando nós entramos no santuário do Senhor, entra com o coração purificado, santificado na presença dEle. E as